Leitura do segundo livro de Crônicas, capítulos 5 a 8, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Segundo Crônicas, capítulo 5. Assim foi terminada toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor, e Salomão trouxe para dentro todas as coisas que Davi, o seu pai, consagrou. E a prata, e o ouro, e todos os instrumentos, ele colocou entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão reuniu em Jerusalém os anciãos de Israel, e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, para fazer subir a arca do pacto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Porquanto todos os homens de Israel se reuniram diante do rei na festa, que era no 7º mês. E todos os anciãos de Israel vieram, e os levitas ergueram a arca. E trouxeram a arca e o tabernáculo da congregação, e todos os vasos sagrados que estavam no tabernáculo, e os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que estava reunida a ele diante da arca, sacrificaram ovelhas e bois, os quais não podiam ser contados ou enumerados por causa da sua multidão. E os sacerdotes trouxeram para dentro a arca do pacto do Senhor até o seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, bem debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam pelo alto a arca e as suas hastes. E eles removeram as hastes da arca, de forma que as extremidades das hastes eram vistas da arca na frente do oráculo, mas elas não eram vistas da parte de fora, e ali ela está até este dia. Não havia nada na arca, salvo as 2 tábuas que Moisés colocou nela em Horebe, quando o Senhor fez o pacto com os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. E sucedeu que, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, pois todos os sacerdotes que estavam presentes foram santificados e, portanto, não observaram a sua equipe. Também os levitas que eram os cantores, todos de Asaf, de Emã, de Jedutum, com os seus filhos e seus irmãos, estando vestidos em linho branco, tendo símbolos e saltérios e harpas, ficaram na extremidade leste do altar, e com eles 120 sacerdotes soando trombetas. Sucedeu que, enquanto os trombeteiros e os cantores eram como um, para fazer um som para ser ouvido em louvor e gratidão ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e com outros instrumentos musicais, e louvaram ao Senhor dizendo: Pois Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que então a casa foi enchida por uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, de tal modo que todos os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar em razão da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 6. Então falou Salomão: O Senhor tem dito que ele habitaria na profunda escuridão. Eu, porém, edifiquei uma casa de habitação para ti e um lugar para a tua eterna morada. E o rei virou a sua face e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que com as suas mãos cumpriu aquilo que ele falou com a sua boca ao meu pai Davi. Desde o dia em que eu retirei o meu povo da terra do Egito, eu não escolhi cidade alguma dentre todas as tribos de Israel para nela edificar uma casa, para que o meu nome pudesse ali estar. Tampouco escolhi homem algum para ser soberano sobre o meu povo Israel. Mas escolhi Jerusalém, para que o meu nome pudesse estar ali. E escolhi Davi para estar sobre o meu povo Israel. Ora, estava no coração de Davi, o meu pai, edificar uma casa para o nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, o meu pai: Porquanto estava no teu coração edificar uma casa para o meu nome,
fizeste bem em teres isto no teu coração. Todavia, não edificarás a casa, mas o teu filho que sairá dos teus lombos, ele edificará a casa para o meu nome. Portanto, o Senhor cumpriu a palavra que falou, porque estou levantando no lugar de Davi, o meu pai, e estou posto no trono de Israel, como o Senhor prometeu. E edifiquei a casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca, na qual está o pacto do Senhor, que ele fez com os filhos de Israel. E pôs-se em pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão havia feito uma plataforma de bronze de 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura e 3 côvados de altura, e havia posto no meio do átrio. E pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se diante de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos em direção ao céu. E ele disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu no céu nem na terra, que guarda o pacto e demonstra misericórdia para com os teus servos que andam diante de ti de todo o seu coração. Tu que tens guardado com o teu servo Davi, o meu pai, aquilo que me prometeste, e falaste com a tua boca e cumpriste com a tua mão, como é neste dia. Agora, portanto, ó Senhor, Deus de Israel, guarda com teu servo Davi, o meu pai, aquilo que tu lhe prometeste, dizendo: Não te faltará um homem diante de mim para se assentar no trono de Israel, de modo que os teus filhos atentem ao seu caminho para andarem na minha lei, como tu andastes diante de mim. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, a qual falaste ao teu servo Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não são capazes de te conter, quanto menos esta casa que eu construí. Tem consideração, portanto, pela oração do teu servo e pela sua súplica, ó Senhor meu Deus, para atentares ao clamor e à oração, a qual o teu servo suplica diante de ti, para que os teus olhos possam estar abertos sobre esta casa dia e noite, sobre o lugar do qual disseste que ali colocarias o teu nome, para atentares à oração que o teu servo ora em direção a este lugar. Ouve, portanto, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, as quais eles farão em direção a este lugar. Ouve do lugar da tua habitação, a saber, do céu, e quando ouvires, perdoa. Se um homem pecar contra o seu próximo, e sobre ele lançado um juramento para fazê-lo jurar, e o juramento chegar diante do teu altar nesta casa, ouve do céu e faz, e julga os teus servos, condenando ao ímpio para fazeres recair o seu proceder sobre a sua própria cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. E se o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo por terem pecado contra ti, e se converterem e confessarem o teu nome, e orarem, e fizerem súplicas diante de ti nesta casa, então ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e traz-lhes de volta para a terra que tu deste a eles e a seus pais. Quando o céu estiver fechado e não houver chuva por terem pecado contra ti, todavia, se eles orarem em direção a este lugar e confessarem o teu nome e se converterem do seu pecado quando tu os afligires, então ouve tu do céu e perdoa o pecado dos seus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho no qual eles devem caminhar, e envia chuva sobre a terra, a qual tens dado ao teu povo por herança. Se houver fome na terra, e se houver peste, se houver crestamento ou mofo, locustas ou lagartas, se os seus inimigos os cercarem nas cidades da sua terra, qualquer que seja a ferida ou qualquer que seja a enfermidade que houver, então, qualquer que seja a oração ou súplica que for feita por qualquer homem ou de todo o teu povo Israel, quando cada um conhecer a sua própria ferida e a sua própria angústia e estender as suas mãos nesta casa,
Então ouve tu do céu o teu lugar de habitação, e perdoa e concede a cada homem conforme todos os seus caminhos, cujo coração tu conheces, pois tu somente conheces os corações dos filhos dos homens, para que eles possam temer a ti, andando nos teus caminhos, enquanto viverem na terra que tu deste aos nossos pais. Além disso, acerca do estrangeiro, o qual não é do teu povo Israel, mas é chegado de terras distantes por causa do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, ouve tu dos céus, do teu lugar de habitação, e faz segundo tudo que o estrangeiro te clamar, para que todos os povos da terra possam conhecer o teu nome e temer-te como faz o teu povo Israel, e possam saber que essa casa, a qual edifiquei, é chamada pelo teu nome. Se o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que tu os enviares, e eles orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolheste, e a casa que eu construí para o teu nome, então ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e sustenta a sua causa. Se eles pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu ficares irado com eles, e os entregares diante dos seus inimigos, e eles os levarem cativos para uma terra longínqua ou próxima, e na terra para onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem e orarem a ti na terra do seu cativeiro, dizendo: pecamos, fizemos o mal e agimos impiamente, se voltarem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra do seu cativeiro para a qual foram levados cativos, e orarem em direção à sua terra, a qual tu deste aos seus pais, e em direção à cidade que tu escolheste, e em direção à casa que edifiquei para o teu nome, então ouve dos céus, a saber, do teu lugar de habitação, as suas orações e as suas súplicas, e sustenta a sua causa, e perdoa o teu povo que pecou contra ti. Agora, Deus meu, suplico-te que estejam abertos os teus olhos e que os teus ouvidos estejam atentos à oração que é feita neste lugar. Agora, portanto, levanta-te, ó Senhor Deus, no teu lugar de repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Que os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam revestidos de salvação e que os teus santos se regozijem em bondade. Ó Senhor Deus, não desvies a tua face dos teus ungidos. Lembra-te das misericórdias de Davi, o teu servo. Segundo Crônicas, capítulo 7. Ora, quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não conseguiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. E quando todos os filhos de Israel viram como o fogo desceu, e a glória do Senhor sobre a casa, prostaram-se com a face em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: pois Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. E o rei Salomão ofereceu um sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo dedicaram a casa de Deus. E os sacerdotes serviam nos seus ofícios, os levitas também com instrumentos de música do Senhor, os quais o rei Davi havia feito para louvar ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, quando Davi louvava pelo seu ministério. E os sacerdotes soavam trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. Além disso, Salomão santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ele ofereceu ofertas queimadas e a gordura das ofertas de paz, porque o altar de bronze que Salomão havia feito não foi capaz de receber as ofertas queimadas e as ofertas de alimento e a gordura. Então, naquele mesmo tempo,
Salomão manteve a festa por 7 dias e todo Israel com ele, uma congregação muito grande desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E no 8º dia eles fizeram uma assembleia solene, porque mantiveram a dedicação do altar por 7 dias e a festa por 7 dias. E no 23º dia do 7º mês, ele despediu o povo para as suas tendas, contentes e felizes de coração pela bondade que o Senhor havia demonstrado para com Davi e Salomão e seu povo Israel. Assim Salomão terminou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo que veio ao coração de Salomão para ser feito na casa do Senhor e na sua própria casa, ele prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu a Salomão à noite e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar as locustas que devorem a terra, ou se eu enviar peste no meio do povo, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali perpetuamente. E quanto a ti, se quiseres andar diante de mim como teu pai Davi andou, e fazer segundo tudo o que te tenho ordenado, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então eu estabelecerei o trono do teu reino, conforme o pacto que fiz com Davi, o teu pai, dizendo: Não te faltará um homem para ser soberano em Israel. Porém, se vós vos desviardes e abandonardes os meus estatutos e os meus mandamentos que tenho posto diante de vós, e fores servir a outros deuses e os adorares, arrancai-vos-ei pelas raízes da minha terra que lhes dei, e essa casa, a qual santifiquei para o meu nome, eu lançarei para longe dos meus olhos e farei com que ela seja provérbio e escárnio entre todas as nações. E esta casa, que é elevada, será um espanto para cada um que passar por ela, de modo que dirão: Por que o Senhor fez assim a esta terra e a esta casa? E se responderá: Porque eles abandonaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Segundo Crônicas, capítulo 8. E sucedeu ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que as cidades que Hirão havia restaurado para Salomão, Salomão as edificou e fez com que os filhos de Israel ali habitassem. E Salomão foi a Amate-Zoba e predominou contra ela. E ele edificou Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns, as quais edificou em Amate. Além disso, ele edificou a alta Bet-Horon e a baixa Bet-Horon, cidades fortificadas com muros, portas e barras. E Baalate e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades das carruagens e as cidades dos cavaleiros, e tudo que Salomão desejou edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio. E quando a todo o povo que foi deixado dos heteus, amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, e dos jebuseus, os quais não eram de Israel, dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, aos quais os filhos de Israel não consumiram, Salomão fez com que eles pagassem tributo até este dia. Porém, dos filhos de Israel, Salomão não fez servos para sua obra, mas eles foram homens de guerra e chefes dos seus capitães e capitães das suas carruagens e cavaleiros.
E estes foram chefes dos oficiais do rei Salomão, a saber, 250, que governaram sobre o povo. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi até a casa que ele havia edificado para ela, porque ele disse: A minha esposa não habitará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares para os quais a arca do Senhor veio. Então Salomão ofereceu ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar do Senhor, o qual ele havia edificado diante do pórtico, segundo uma certa proporção todos os dias, oferecendo de acordo com o mandamento de Moisés, nos Shabates e nas luas novas e nas festas solenes, 3 vezes por ano, a saber, nas festas dos pães ázimos e na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. E ele edificou, de acordo com a ordem do seu pai Davi, as turmas dos sacerdotes para o seu serviço e os levitas para os seus encargos de louvar e administrar diante dos sacerdotes, como a obrigação de todos os dias exigia. Os porteiros, também pelas suas turmas de cada porta, porque assim o havia ordenado Davi, homem de Deus. E eles não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas acerca de nenhuma questão, nem acerca dos tesouros. Ora, toda a obra de Salomão estava preparada desde o dia da sua fundação na casa do Senhor e até ser terminada. Assim a casa do Senhor foi aperfeiçoada. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elate, à beira-mar na terra de Edom. E Hirão lhe enviou pelas mãos dos seus servos, navios e servos que tinham conhecimento do mar. E foram com os servos de Salomão até Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram até o rei Salomão. Bendita é a palavra do Senhor. Completamos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano, conhecendo e aprendendo da palavra do Senhor. Compartilhe esta palavra com outras pessoas. Incentive-as a fazer a leitura bíblica e a conhecer esse Deus. Quem chegou aqui agora pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Você também pode nos seguir nas redes sociais e assim acompanhar o seu plano de leitura. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém.